Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando agora mais um vídeo da minha nova série da Copinha. Agora acabou a fase de grupos, já foi a primeira até a terceira rodada. Eu vou gravar nesse vídeo aqui quanto ficou para cada dos jogos da primeira, da segunda e a terceira rodada. Aí depois eu posto esse vídeo e depois gravo outro vídeo da classificação dos grupos e dos jogos da próxima fase para esse vídeo não ficar muito longo. Jogos da primeira rodada: Catanduva e Portuguesa do Rio de Janeiro 2-2, Ceará e Rondoniense, o Ceará ganhou de 1-0, Atlético Paranaense ganhou de 9-0 do Sparta, Francana ganhou do Rio Claro por 2-0, Gama ganhou do Lemense por 2-0, Botafogo ganhou do Tiradentes por 1-0, CRB ganhou do Vossen por 2-1, Guarani ganhou do Tupã por 2-0, Ituano ganhou do Itapirense por 3-1, Grêmio ganhou do Serra Branca por 6-0, Nacional de São Paulo e São Caetano 2-2, São Bernardo ganhou da Portuguesa não é do Rio de Janeiro nem de São Paulo, é outra que eu não conheço, por 1-0, Tanabi e Ponte Preta 0-0, Novo Horizontino ganhou do Comercial de Ribeirão Preto por 3-1. São Carlense e Lagarto 0-0. Fortaleza ganhou do Castanhal por 2-0. 15 de Jaú ganhou do Veloclube por 4-0. Avaí ganhou do Retrô por 2-1. Atlético Goianiense ganhou do Operário por 2-1. Vila Nova ganhou do Atlético Gloriense por 2-0. Criciúma ganhou do Atlético Cearense por 4-0. Figueirense ganhou do Inter de Bebedouro por 4-3, Juventude ganhou do Conquista por 4-0, Fluminense ganhou do São Raimundo por 3-0, Chapecoense ganhou do Jacuipense por 3-1, Mirassol ganhou do Sampaio Corrêa por 1-0, Ferroviária ganhou do Carajás por 3-0, Internacional ganhou do Santa Cruz do Sergipe por 6-0, Coimbra ganhou do ABC por 5-0, São Paulo ganhou do Porto Vitória por 5-1, Bangu ganhou do Marília por 3-0, Corinthians ganhou do Ji-Paraná por 6-0, Vitória ganhou do Picos por 1-0, Aster Itaquaquecetuba, sei lá o que, ganhou do Santo André por 1-0, Esfera ganhou do Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0, Desportivo Brasil ganhou do Capivariano por 2-0, Atlético Guaratinguetá e Bragantino. O Bragantino ganhou de 2-1. Aí Taubaté e Inter de Limeira 2-2. Aí Madureira ganhou do Goiás por 2-1. Comercial de Tietê ganhou do Ivenhema. Não, ganhou não. Comercial de Tietê e Ivenhema 1-1. Ibrachina ganhou do CSA por 2-1. Sport ganhou do Cruzeiro de Arapiraca por 1-0. Santa Cruz de Pernambuco, ganhou do Rio Branco por 2-0. Oeste ganhou do União ABC por 3-0. Portuguesa de São Paulo ganhou do União Suzano por 5-0. Cuiabá ganhou do Patriotas por 4-0, América Mineiro e Capital 2-2, Bahia e Joinville 0-0, América de Natal e Fast Clube 0-0, Floresta ganhou do SCA Brasil por 2-1, Palmeiras ganhou do Queimadense por 7-0, Novo Mutum ganhou do União Mogi por 3-1, Água Santa ganhou do Nova Venécia por 4-0, Atlético Mineiro ganhou do Timão por 5-0, Santos ganhou do Remo por 2-1, Juventus de São Paulo ganhou do Monte Azul por 1-0, Flamengo de São Paulo ganhou do Potiguar por 4-0, Charjar 15 de Piracicaba ganhou do Charjar Brasil por 2-0, Coritiba ganhou do Canaã por 2-0, Trindade ganhou do Náutico por 2-0, Osasco Audax ganhou do São Bento por 1-0, Vasco, que é meu time, e Macapá 1-1, e o Flamengo ganhou do São José por 2-1. O vídeo já vai em 4 minutos. Bora continuar, pessoal. Na segunda rodada, Ceará ganhou do Gama por 4-2. Catanduva ganhou do Sparta por 1-0. Rondoniense ganhou do Lemense por 1-0. Tiradentes ganhou do Francana por 3-0. Aí, Atlético Paranaense ganhou da Portuguesa por 2-1. Botafogo ganhou do Rio Claro por 2-1. São Carlense e São Raimundo 0-0, Fortaleza ganhou do CRB por 4-3, Tanabi ganhou do Atlético Gloriense por 4-0, Operário ganhou do Tupã por 2-0, Jacuipense ganhou do Comercial de Ribeirão Preto por 1-0, Itapirense e Atlético Cearense 0-0, Retrô ganhou do Nacional de São Paulo por 2-0, São Bernardo e Conquista 0-0,
Fluminense ganhou do Lagarto por 1-0. Avaí ganhou do São Caetano por 2-0. Atlético Goianiense ganhou do Guarani por 1-0. Novo Horizontino e Chapecoense 1-1. Grêmio ganhou do Figueirense por 6-0. Ponte Preta ganhou do Vila Nova por 1-0. Criciúma ganhou do Ituano por 6-4. Juventude ganhou da Portuguesa por 1-0. Da Portuguesa, que não é nem do Rio de Janeiro, nem de São Paulo, a outra, que eu não conheço. Aí Vossa em Castanhal 2-2. Mirassol e Coimbra 0-0. Ferroviária ganhou do Porto Vitória por 4-0. Corinthians ganhou do Bangu por 1-0. Serra Branca ganhou do Inter de Bebedouro por 2-0. Sampaio Correia e ABC 2-2. 15 de Jaú ganhando do Santa Cruz de Sergipe por 2-1. Marília ganhou do Ji-Paraná por 2-0. São Paulo ganhou do Carajás por 3-2. Internacional ganhou do Veloclube por 2-1. CSA e Vitória 0-0. Madureira ganhou do União Suzana por 2-1. Asté, Itacoaquecetuba, sei lá o que, ganhou do Cruzeiro de Arapiraca por 4-0. Quissera ganhou do Fast Club por 1-0. Red Bull Bragantino ganhou do Bahia por 2-1. Comercial de Tietê perdeu para o Capital por 3-1. Capivariano ganhou do Santa Cruz de Pernambuco por 2-1. Taubaté ganhou do Patriotas por 1-0. Ibrachina ganhou do Picos por 5-0. Aí, Capital ganhou do União Mogi por 2-1. Água Santa ganhou do Remo por 3-0. Sport de Recife ganhou do Santo André por 2-1. Portuguesa do Rio de Janeiro, ou é de São Paulo? Agora eu me esqueci. Depois eu vou ver e eu digo nos comentários pra vocês, tá bom? Eu prometo que eu vou dizer nos comentários pra vocês, que eu me esqueci se essa é do Rio ou de São Paulo. Nos comentários eu deixo, que eu vou pesquisar. Aí a Portuguesa, que eu não sei se é do Rio ou de São Paulo, ganhou do Goiás por 2-1. América Mineiro e Ivinhema 1-1. Aí Atlético Guaratinguetá ganhou do Joinville por 2-1. Cuiabá ganhou do Inter de Limeira por 2-1. Aí o Desportivo Brasil ganhou do Rio Branco por 3-0. Botafogo de Ribeirão Preto ganhou do América de Natal por 2-1. Novo Mutum Cruzeiro 1-1. SCA Brasil ganhou do Timon por 7-0. Aí o Santos ganhou da Nova Venécia por 7-0. O Oeste ganhou do Queimadense por 4-0. Atlético Mineiro ganhou do Floresta por 2-0. Palmeiras ganhou do União ABC por 4-0. Aí o Juventus de São Paulo ganhou do Canaã por 2-1. Flamengo de São Paulo e Macapá 1-1. Charge Brasil ganhou do Trindade por 2-1. Aí o Coritiba ganhou do Monte Azul por 5-0. Aí o Vasco da Gama, que é meu time, ganhou do Potiguar por 2-0. Aí o Náutico ganhou do 15 de Piracicaba por 2-0. São José ganhou do Osasco Audax por 2-0. E o Flamengo ganhou do São Bento por 2-1. Quantos minutos já tá o vídeo já? O vídeo já tá 8 minutos. Agora bora para os jogos da terceira rodada. Portuguesa do Rio de Janeiro ganhou do Sparta por 3-0. Catanduva ganhou do Atlético Paranaense por 2-1. Gama ganhou do Rodoniense por 1-0. Tiradentes ganhou do Rio Claro por 2-1. Aí, Ceará ganhou do Lemes por 3-0. Botafogo ganhou do Francana por 1-0. CRB ganhou do Castanhal por 4-2. Aí, Jacuipense e Novo Horizontino 1-1. Atlético Goianiense e Ponte Preta 2-2. Retrô e São Caetano 3-1. 3-1 por Retrô. Fortaleza ganhou do Vossa por 2-0. Ituano ganhou do Atlético Cearense por 2-1. Guarani ganhou do Operário por 3-0. Aí, Lagarto ganhou do São Raimundo por 2-1. Veloclube ganhou do Santa Cruz de Sergipe por 4-0. Tanambi ganhou do Vila Nova por 2-1. Juventude ganhou do São Bernardo por 4-1. Aí, o Atlético Goianiense ganhou do Tupã por 3-0. Criciúma ganhou do Itapirense por 4-3. Avaí ganhou do Nacional de São Paulo por 1-0. Chapecoense ganhou do Comercial de Ribeirão Preto por 2-1. Coimbra ganhou do Sampaio Corrêa por 4-0. São Carlense ganhou do Fluminense por 2-1. Porto Vitória ganhou do Carajás por 2-1. Serra Branca perdeu para o Figueirense por 2-0. 15 de Jaú ganhou do Internacional por 2-1. Aí, Mirassol e ABC 1-1. Ji-Paraná ganhou do Bangu por 2-0. Ferroviária ganhou do São Paulo por 2-1. Grêmio ganhou do Inter de Bebedouro por 6-2. Marília e Corinthians 0-0. Bragantino ganhou. Red Bull Bragantino ganhou do Joinville por 5-2. CSA ganhou do Picos por 2-1. Atlético Guaratinguetá e Bahia 1-1. Santo André ganhou do Cruzeiro de Arapiraca por 2-1. Portuguesa, outra portuguesa,
de novo, eu vou me confundir. Agora do Rio ou é de São Paulo, que nem aquela outra lá? Depois eu vou deixar nos comentários também. Aí a Portuguesa, que eu não sei se é do Rio ou de São Paulo, ganhou do Madureira por 3-0. O Capital ganhou do Ivenhema por 2-0. Aí Botafogo de Ribeirão Preto ganhou do Fast Club por 7-1. Aí o Inter de Limeira ganhando do Patriotas por 3-1. O Capivariano ganhou do Rio Branco do Acre por 4-0. Ibrachina e Vitória 0-0. 0-0. Aí União ABC e Queimadense 1-1. Novo Mutum ganhou do Capital por 5-1. Goiás ganhou do União Suzano por 3-1. Aster, Itaquecetuba e Sport 1-1. Esfera perdeu para o América de Natal por 3-2. Comercial de Tietê e América Mineiro 1-1. Desportivo Brasil ganhou do Santa Cruz por 3-0. Taubaté e Cuiabá 0-0. Palmeiras ganhou do Oeste por 4-1. Cruzeiro ganhou do União Mogi por 9-0. Timão e Floresta 2-2. Atlético Mineiro ganhou do Sky Brasil por 2-1. Nova Venécia ganhou do Remo por 1-0. Santos ganhou do Água Santa por 3-0. Parece mais times. Aí agora 15 de Piracicaba ganhou do Trindade por 2-0. Monte Azul ganhou do Caná por 3-1. Macapá ganhou do Potiguar por 4-0. São José ganhou do São Bento por 3-2. Vasco da Gama, que é o meu time, ganhou do Flamengo de São Paulo por 1-0. Náutico ganhou do Chardia Brasil por 3-2. Coritiba ganhou do Juventude de São Paulo por 2-0. E o Flamengo ganhou do Osasco Audax por 2-0. Aí eu vou postar esse vídeo e gravar outro com a classificação dos grupos, quem avançou, né? E os jogos da próxima fase. Aí, quem gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. E veja meus outros vídeos. Tchau, pessoal, até o próximo vídeo.